E aí, hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo para entender um assunto bem sério, mas que é super importante na nossa história: a escravidão. Vamos lá? Para começar, vamos fazer um exercício de imaginação. Pensa só: como seria não ter o direito de escolher nada? Não poder decidir para onde ir, o que fazer, nem mesmo ter controle sobre o próprio corpo. É bem difícil de imaginar, né? Mas é por aí que a gente começa a entender o que foi a escravidão. Então, o que é exatamente a escravidão? Bom, é quando uma pessoa é tratada como se fosse um objeto, uma propriedade de outra pessoa. É quando alguém é forçado a trabalhar sem liberdade nenhuma, e tudo isso é mantido na base da violência. Ok? Nossa primeira parada nessa viagem é lá no mundo antigo. Em lugares como a Grécia e a Roma antigas, a escravidão já existia, mas olha, os motivos eram bem diferentes do que muita gente pensa hoje. Para a gente sentir um pouco como era essa época, vamos conhecer a história do Laicon, que poderia ter sido um garoto que viveu em Roma. A história dele mostra uma coisa muito importante. Na antiguidade, as pessoas não se tornavam escravas por causa da cor da pele, mas sim por coisas que aconteciam, como uma guerra, por exemplo. Então, como a gente pode ver, os motivos eram outros. Alguém podia virar escravo se fosse capturado numa guerra, se tivesse uma dívida que não conseguia pagar, ou até como uma punição por um crime. Era uma situação horrível, claro, mas estava ligada a uma circunstância e não à origem ou à raça da pessoa. Agora, vamos dar um salto enorme no tempo. Com a época das grandes navegações, lá pelo século XV, uma coisa terrível aconteceu. Surgiu um novo tipo de escravidão. Um sistema muito mais cruel, que foi usado para colonizar as Américas e que foi construído em cima de uma ideia completamente diferente. Olha só essa comparação, que ajuda a gente a entender a mudança. A escravidão moderna não tinha a ver com dívida ou guerra. Ela era baseada na cor da pele, na ideia de que algumas pessoas eram inferiores a outras. E o pior, se tornava uma condição para a vida inteira, passada de pais para filhos. A história da Kua nos ajuda a entender o tamanho dessa tragédia. Imagina ser arrancado da sua casa, da sua família, e ser forçado a cruzar o oceano num navio em condições terríveis. Esses navios eram chamados de tumbeiros. Sabe por quê? Porque eram como tumbas. Muita gente não sobrevivia à viagem. O número é de arrepiar. Mais de 10 milhões de africanos foram sequestrados e trazidos à força para as Américas. Foi uma das maiores migrações forçadas de toda a história da humanidade. É gente demais, uma dor que a gente nem consegue medir. E chegando aqui no Brasil, a vida era de trabalho pesado e sem fim. Fosse nos campos de cana-de-açúcar, nas plantações de café ou nas minas de ouro. E a violência era parte do dia a dia, uma ferramenta usada para controlar e tirar qualquer pingo de esperança. Mas olha, tem uma parte dessa história que é fundamental: a resistência. As pessoas escravizadas nunca aceitaram essa situação de braços cruzados. Elas lutaram o tempo todo, de todos os jeitos que podiam, pela sua liberdade e pela sua dignidade. E essa luta acontecia de muitas formas. Não era só fugir ou fazer uma revolta. Manter a própria cultura viva, as religiões, as músicas, as tradições, tudo isso era um jeito muito poderoso de resistir, de dizer: eu sou humano, eu tenho minha identidade. O fim da escravidão no Brasil não foi algo que aconteceu do dia para a noite, não. Foi um processo bem lento, que foi resultado de muita luta dos próprios escravizados, do pessoal do movimento abolicionista e também da pressão de outros países. Foram surgindo leis aos poucos, até que finalmente, em 1888, veio a Lei Áurea. A Lei Áurea foi assinada e a escravidão acabou oficialmente. Mas isso não resolveu os problemas. As pessoas que foram libertadas ficaram basicamente abandonadas, sem ter para onde ir, sem terra, sem estudo, sem apoio nenhum. E foi aí que nasceram muitos dos problemas de desigualdade que a gente vê no nosso país até hoje. As consequências de quase 400 anos de escravidão são gigantes e a gente sente elas até hoje. O racismo que existe na nossa sociedade, a desigualdade social e econômica, tudo isso tem raízes muito profundas nessa história. Por isso é tão importante a gente entender o que aconteceu. E é com essa pergunta que a gente termina a nossa viagem de hoje. A lei mudou, a escravidão acabou no papel, mas será que as marcas que ela deixou já sumiram da nossa sociedade? Fica aí a reflexão. Olhar para o nosso passado é o único jeito de a gente conseguir construir um futuro melhor e mais justo para todo mundo.